Antes de qualquer coisa, respire fundo, porque talvez você tenha começado esse dia carregando um peso que ninguém percebe. Talvez exista um cansaço dentro de você que nem suas palavras conseguem explicar. Você continua sorrindo, continua lutando, continua tentando ser forte, mas no fundo, parece que algo está travado. As coisas não fluem, a paz não permanece. A alma vive cansada e às vezes você até ora, mas sente como se o céu estivesse em silêncio. Existe algo que quase ninguém percebeu ainda. Fica até o final para que possa entender com clareza e com verdade o seu valor. Há portas que não se abrem pela força, há batalhas que não se vencem apenas insistindo, e há bênçãos que começam a chegar no momento em que o coração aprende a agradecer antes mesmo de receber. Escute isso com atenção. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja capacidade, não seja sorte, não seja oportunidade. Talvez esteja faltando gratidão, porque existe um segredo espiritual poderoso que muita gente ignora. Quem aprende a agradecer pelo pouco, começa a enxergar o muito que Deus já colocou ao seu redor. E quando os olhos mudam, a vida começa a mudar também. Então hoje, por alguns minutos, não peça nada. Não peça respostas. Não peça milagres. Não peça portas abertas. Apenas permaneça aqui, porque algo dentro de você pode ser restaurado enquanto essa oração acontece. E eu quero te pedir uma coisa antes de continuarmos. Escreva nos comentários: eu escolho agradecer. Escreva com fé. Escreva como uma decisão da sua alma. Porque quando você declara gratidão, algo começa a se mover dentro de você. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu não venho diante da tua presença para reclamar da vida. Não venho perguntar por que algumas coisas demoraram. Não venho falar das dores primeiro. Hoje eu venho apenas agradecer, porque apesar de tudo, eu ainda estou aqui. Eu sobrevivi aos dias que pensei que não suportaria. Eu atravessei noites que pareciam intermináveis. Eu chorei em silêncio, mas o Senhor me sustentou sem que ninguém percebesse. E agora eu entendo. Muitas vezes eu pedi uma bênção, mas já estava cercado por elas. Obrigado, Pai, pelo ar que entra nos meus pulmões. Obrigado pela vida. Obrigado pelo meu corpo ainda continuar de pé. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela água. Obrigado pelo teto que me protege. Obrigado até pelas coisas simples, aquelas que eu costumava ignorar. Porque existem pessoas agora desejando exatamente aquilo que eu já tenho. Pai, quantas vezes eu acordei preocupado com aquilo que faltava e me esqueci de agradecer pelo que já estava presente? Quantas vezes eu olhei para os problemas e deixei de perceber os livramentos? Quantas vezes reclamei da demora, sem perceber que o Senhor estava me protegendo de caminhos errados? Hoje eu entendo. Nem toda porta fechada era abandono. Muitas eram proteção. Nem todo atraso era castigo. Muitos eram preparação. Nem toda perda era destruição. Algumas eram libertação. E talvez exista alguém ouvindo essa oração agora que está cansado. Cansado de lutar. Cansado de esperar. Cansado de tentar permanecer forte o tempo inteiro. Mas escute isso. O fato de você ainda estar aqui já é um milagre. Você não faz ideia de quantas vezes Deus segurou sua vida em silêncio. Quantas vezes o mal quase chegou, mas foi impedido. Quantas vezes você pensou que estava sozinho, mas o céu inteiro estava trabalhando ao seu favor. Pai, obrigado pelos livramentos invisíveis. Obrigado pelas dores que não me destruíram. Obrigado pelas lágrimas que amadureceram minha alma. Obrigado pelas quedas que me aproximaram da tua presença, porque hoje eu percebo. As fases mais difíceis da minha vida foram também as fases em que o Senhor esteve mais perto, e talvez seja isso que alguém precisava ouvir agora. Você não foi abandonado. Mesmo em silêncio, Deus estava cuidando de tudo. Existe algo muito poderoso na gratidão. A gratidão muda a atmosfera da alma, porque quando o coração só reclama, ele se torna pesado, mas quando começa a agradecer, algo começa a florescer por dentro. A paz volta, a esperança volta,
a força volta. E de repente, aquilo que parecia impossível já não parece tão distante, porque gratidão gera visão. Você começa a perceber oportunidades onde antes só via problemas. Começa a perceber direção onde antes havia confusão. Começa a perceber esperança onde antes existia medo. Pai, ensina-nos a agradecer antes do milagre acontecer. Ensina-nos a confiar antes da resposta chegar. Ensina-nos a louvar mesmo durante o processo. Porque é fácil agradecer quando tudo dá certo, mas existe uma fé rara, poderosa, transformadora, a fé que agradece mesmo sem entender. Senhor, hoje nós te agradecemos pelas bênçãos que já chegaram e também pelas que ainda estão a caminho. Agradecemos pelas portas que já se abriram e pelas que o Senhor ainda abrirá no tempo certo. Agradecemos pela provisão que já vimos e pela abundância que o Senhor ainda derramará sobre nossas vidas. Porque quem vive reclamando da semente nunca perceberá o campo que pode florescer, mas quem aprende a agradecer começa a prosperar por dentro primeiro, e é aí que tudo começa a mudar. Pai, arranca do nosso coração a murmuração constante, arranca o desânimo, arranca a ingratidão silenciosa que rouba nossa paz e coloca dentro de nós um espírito leve, um coração humilde, uma alma capaz de reconhecer teus cuidados nos pequenos detalhes. Obrigado, Senhor, pelo café sobre a mesa, pela cama onde descansamos, pelas pessoas que ainda permanecem conosco, pelos abraços, pelos recomeços. Obrigado pelas vezes em que tudo parecia perdido, mas algo inexplicável nos sustentou. Obrigado porque até hoje o Senhor nunca nos abandonou. E agora eu sinto que algo começa a acontecer dentro de quem ouve essa oração, porque existe gente ouvindo isso agora e chorando em silêncio, gente que estava sufocada emocionalmente, gente que estava perdendo a esperança, gente que já não conseguia enxergar motivo para continuar. Mas Deus está tocando esses corações agora, porque a gratidão cura lugares que a reclamação destruiu. A gratidão limpa a alma, acalma a mente, fortalece o espírito. E talvez o milagre que você mais precisava hoje não era externo, era interno. Talvez Deus esteja restaurando primeiro o seu coração, para depois transformar a sua vida. Então não tenha pressa. Flores levam tempo para crescer, e você também está florescendo, mesmo sem perceber. Pai, obrigado porque mesmo quando faltou força, o Senhor permaneceu fiel. Obrigado porque mesmo quando eu duvidei, o Senhor continuou cuidando de mim. Obrigado porque ainda existem sonhos vivos dentro de mim. Obrigado pela esperança que renasce devagar. Obrigado pela paz que começa a voltar. Obrigado porque eu sinto que dias melhores estão chegando. E eu declaro agora, haverá prosperidade, haverá recomeço, haverá provisão, haverá cura emocional, haverá paz dentro desta casa. Não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor honra corações gratos. Nunca subestime o poder de um coração agradecido. Há pessoas que têm muito, mas vivem vazias. E há pessoas que quase não têm nada, mas carregam uma paz que o mundo não consegue explicar. Essa paz nasce da presença de Deus. E quando Deus ocupa um coração, até o pouco começa a multiplicar. Por isso hoje, antes de dormir, antes de reclamar, antes de desistir, agradeça. Agradeça pela vida. Agradeça pelo que já venceu. Agradeça pelo que ainda está chegando. Porque talvez a próxima porta da sua vida não será aberta pela ansiedade, será aberta pela gratidão. Senhor, recebe agora cada lágrima, cada coração cansado, cada pessoa que ouviu essa oração até aqui. Que esta casa seja cheia de paz, que esta vida seja cheia de direção, que esta alma volte a florescer e que nunca falte gratidão dentro de nós. Porque quem aprende a agradecer, aprende também a prosperar. Amém. E se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like, porque isso faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas que também precisam ouvir isso. E se você quer continuar recebendo mensagens como essa, se inscreve no canal,
porque ainda tem muito mais para você viver.